assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe. E aqui estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. E como é um programa ao vivo, você pode participar enviando sua pergunta. E você pode fazer isso, claro, através do Facebook e do YouTube, mas também através do WhatsApp, que já está aí aparecendo na sua tela. Você tem 2 números de WhatsApp para poder enviar a sua pergunta. Mas antes de falarmos qual é o tema central de hoje do nosso Espiritismo e Educação, vamos trazer aqui para a tela o nosso companheiro Ronaldo Gomes para a sua saudação inicial. Muita paz, saúde a todos. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Pedimos ao bom Deus, a Jesus, que possamos apenas, eu e Marcos, sermos o intérprete dos nossos próprios anseios, em busca da verdade que Jesus nos deixou e disse que ele era o caminho da verdade e da vida. Muita paz. Muito bem. Hoje, em Espiritismo e Educação, nós vamos trabalhar um tema muito importante, sensível, e que é voltado tanto para os pais quanto para os professores, ou seja, os educadores de uma forma geral. A educação na infância. E como sempre, claro, o nosso enfoque vai ser através da doutrina espírita. E o Espiritismo traz nesse assunto
já uma base bastante segura, que é uma afirmação de boa parte dos grandes educadores, uma afirmação que foi marcada principalmente pelo educador Pestalozzi, mas que os escritores referendam e trazem para nós com relação a educar as crianças, trabalharmos a educação no período infantil desse espírito reencarnado. Muito bem, eu estou falando aqui de que educação é um ato de amor, que o amor é a base da educação. E para educarmos com amor, há necessidade de termos compreensão e paciência. Nós não sabemos, não é, Ronaldo? Quem é o espírito que está naquele corpinho da criança? Nós não sabemos quais são os seus vínculos conosco, nós, nos primeiros tempos. Não sabemos quais são as suas tendências de caráter. Enfim, para nós, parece um ser totalmente novo. E não sabemos o que está por trás desse ser que está iniciando a sua nova jornada terrena. Por isso, então, é bom nós começarmos a trabalhar o tema hoje através dessa questão do amor. Embora tenha muitas pessoas que acham, né, que para educar, ainda mais se o espírito começar a mostrar alguma rebeldia, ou mesmo que não mostre, mas muitas pessoas acham que para educar precisa disciplinar, e para disciplinar e dar limites tem que fazer isso nas pancadas, nos berros, nos castigos. Mas isso é o contrário do amor, não é, Ronaldo? O amor é outra história nesse contexto de educar a criança, não é mesmo? Perfeito. O amor é energia, sim. É o sim, sim, o não, não. É dar os limites. E o amor também é uma via de mão dupla, onde eu, como educador, como pai e mãe, tenho que me reconhecer também neste processo. Não há como separar, achar que, como pai e mãe, eu tenho que só educar meu filho. Onde foi que eu errei? Aquela velha frase. De repente, o seu erro, o nosso erro, foi justamente por negligenciar o aspecto que nós também fomos crianças. E não quero repetir, como nós já falamos aqui em outras vezes, não quero repetir a educação que meu pai ou minha mãe me deu. Isso é um grande erro, que se você chegou até aqui, ou se nós chegamos até aqui, é porque, de alguma forma, nossos pais nos educaram e nos deram, sim, a educação que precisávamos naquele momento. Mas você falou muito bem, o amor é o princípio de tudo. Mas nós estamos falando aqui, Marcos, do amor que se principia de uma maneira enérgica, assim, com brandura, e, como eu disse antes, como o sim, sim e o não, não, e dos limites. Uma grande gama do processo que está havendo aí do desenvolvimento errôneo na criança é a falta dos limites, porque não respeitamos ou deixamos de respeitar justamente em que a criança ela pede socorro. Ela, com as suas ações, ela está gritando por alguma coisa que nós precisamos agir para com elas. E uma delas é o limite. E não fazer só as vontades. Porque desde criança, e eu quero ir no Livro dos Espíritos. Aliás, você está com o Livro dos Espíritos aí, Marcos? Por um acaso, perto de você? Não, né? Não está não, com ele por um acaso, não estou com ele aqui perto de mim. Assim é melhor. Você lembra da pergunta 199, em que os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre a infância, e que Kardec, justamente, os espíritos colocam aí que antes mesmo da educação, se não me engano, 199A, antes mesmo da educação, de fato, já um mês de vida, com 2 meses, as crianças já mostram as suas tendências. A criança não tem nenhum mês de colo, já tem vontade, ela chora quando coloca no berço. Aí a pessoa, olha, já está com manha. Não, essa criança está com manha. Ela tem sentimentos, ela tem sentidos, ela está ainda no processo da sua evolução e como um mês ainda ligado ainda ao plano espiritual. É isso que muitos de nós esquecemos, essas tendências. Aí vai com 2 meses, 3 meses, dá aquele tapinha na cara do papai, da mamãe ou da vovó. Ah, que bonitinho, viu? Já sabe levantar a mãozinha para bater. Que bonito, Marcos.
essa tendência de violência. Não, mas é uma fase. Essa fase, afinal de contas, Marcos, ela vai passar. Daqui já está com 6 aninhos e continua jogando os brinquedos no chão, fazendo pirraça, gritando, fazendo todas as coisas. Numa brincadeira simples, ela pega um boneco com o outro, eu vou matar você. Ué, que isso? De onde essa criança tirou essa palavra matar? E está lá no livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando. Então, essa tendência, e você disse bem no seu início, já vem como espírito e que está lá nesse processo, na pergunta 195, mais ou menos, agora não me recordo, mas que o espírito pode ser, e às vezes é muito mais evoluído ou não do que os próprios pais. E aí, Marcos, é só o amor, essa falta de amor, ou essa falta de nós termos esses... Porque nós estamos aqui falando, Marcos, me perdoe, com a visão espírita, tudo bem, mas muitos não têm uma visão espiritualista dessa situação, ou espírita, de fato, de que essa criança já é um ser com trazendo várias tendências com as suas personalidades do passado. É verdade, Ronaldo. Na verdade, o que existe é uma confusão sobre o que seja o amor. E é bom nós definirmos isso, porque o amor é o maior dos sentimentos. Agora, você amar o seu filho, você amar o seu aluno lá na escola, não significa deixar que ele faça tudo, não significa deixar que ele faça como quer, que ele faça todas as escolhas. Como você muito bem colocou, um amor também corrige, um amor também tem que dar limites. Eu tenho aqui a criançada aqui da família, né, a garotada aqui que está até 6, chegando a 7 anos de idade, e todo mundo já sabe aqui. Eu falo assim, olha só, já sabe qual é a regra aqui, tá? Quem bagunça é quem arruma. Tirou todos os brinquedos da estante, da caixa, espalhou, brincou, não tem problema. Mas tem que começar a recolher. Tem que começar a guardar e colocar as coisas no lugar. É regra. E nós fazemos isso com todo o amor. Mas que é para mostrar que tem liberdade? Tem. Mas a liberdade também possui limites. Porque se nós não fizermos isso, o espírito, dependendo aí das tendências que esteja trazendo, pode extrapolar isso, não é? E aí, daqui a pouco, como eu sempre lembro dessa cena contada pelo Mário Sérgio Cortella, esse nosso grande educador brasileiro, da cena que ele diz assim, estou ali no restaurante, estou lá jantando com a minha esposa, entra um casal, os filhos, um garotinho pequeno, devia ter 2, talvez 3 anos, no máximo. E eu estou olhando a cena, que beleza, né? Puxa, toda a família chegando no restaurante. Né? E aí, quando eles escolhem lá mesmo, o pai se volta para o garotinho, assim, meu filho, onde você quer sentar? E esperou o garoto escolher onde ele queria sentar. Ok, arrumou lá. Meu filho, o que você quer comer? Meu filho, você quer isso? Meu filho, você quer aquilo? Meu filho... E o Cortella então diz assim, olha, eu fiquei olhando a cena e mas tem alguma coisa errada. Porque o garoto só tem no máximo 3 anos. O garoto é que decide onde quer sentar, se quer sentar. O garoto que decide o que vai comer, aliás, ele também pode decidir que não quer comer. Né? E fica tudo bem. Mas então os pais servem para quê? Então, o garoto não precisa de pais. Porque ele já é independente, ele já pode decidir tudo. Mas como uma criança de 3 anos de idade pode ter noção exata das coisas e ficar fazendo as suas escolhas para tudo. Naturalmente que quando eles forem embora e chegar no carro, o pai deve perguntar, meu filho, você quer sentar no banco de trás ou você quer dirigir o carro? Deve fazer essa pergunta, provavelmente. Mas essa pergunta é um absurdo. Sim, mas do jeito que a coisa está indo. Então, ou seja, nós estamos invertendo os valores. Tem que dar limites. Tem que mostrar que a liberdade dele vai até onde começa a liberdade do outro. Ou seja, que ele precisa aprender a respeitar o direito do outro. E que não é assim. O espírito, como você bem colocou, Ronaldo, ele até os 7 anos, 8 anos, ele é um ser interexistente. Porque ele vive praticamente ao mesmo tempo
a vida espiritual e a vida material, porque o corpo ainda está em desenvolvimento, está em formação, e ele não está totalmente envolvido pelas questões orgânicas, materiais. Então, ele tem os lampejos dele de forma espiritual, e aí começa a mostrar as tendências. Isso é muito importante nós conversarmos, não, Ronaldo? Observar as tendências da criança e não esperar ela crescer. Não? Diga, Ronaldo. Porque eu vou voltar ao mesmo assunto. E parece ser uma coisa repetitiva, mas há vários fatores aí que englobam. Por exemplo, o meu pai é de 1918, para que nós possamos entender a educação que ele teve. Minha mãe já é de 1935, e aí eu tenho certeza que sua mente agora voou também em relação ao seu pai, que é de 1920 alguma coisa, ou sua mãe também. Então, tiveram a educação específica da sua época, de forma rígida, onde só o olhar já bastava, não precisava falar duas vezes, nem falar, era só o olhar e a situação já sabia o que iria acontecer ali mesmo, naquele momento. Enfim, eu estou tentando levantarmos uma importância da educação na infância, porque hoje eu estou com 62, não é isso? Minha irmã mais velha já está com 80 anos, para que nós possamos compreender a variação de tempo. Eu sou de 59, e aí nós vamos vendo, sou de 59, tive um processo de educação, aí entra o lado também da política da época que você vivencia, passamos por várias ditaduras, são momentos cruciais. Por que, Marcos? Tem pessoas que acham que nada disso influencia no processo da educação. Da década de 60, 50, 60, os hippies, a sua liberdade, fugir às regras, não querer, não é isso? Não, meus filhos vão ser diferentes. E aí, ficou diferente? O que ficou diferente? É preciso nós levantarmos isso, porque o amor está intrínseco ali. Cadê o amor de fato que você quer para o seu filho? O amor tem regras. A regra do ir e do vir, a empatia, o que eu quero com o outro, o que eu não quero que o outro faça comigo. Isso é educação, processo de educação. O egocentrismo, que nós, não é uma coisa ruim, a criança traz as suas tendências que precisam ser educadas. Só que nós, como eu falei antes, tivemos nossos pais que não tiveram essa potencialidade de certos conhecimentos, mas que, graças a Deus, nos deixou chegar até aqui, nos permitiu, com a sua educação, nunca disse que era errado ou deixou de ser errado, mas era um momento de diferenciação enorme, de épocas totalmente diferentes. Para você ter uma ideia, meu pai foi obrigado a casar, foi um casamento forçado, porque era escolhido ainda, ele pegou essa coisa ainda. Parece que isso não tem nada a ver com a educação durante o processo, mas tem tudo a ver, sim, durante esse processo. Então, a infância, ela tem as suas especificidades, cada um de nós tem a sua história, e o Espírito traz para aquela época essa necessidade, que é onde eu quero chegar. É essa necessidade que esse Espírito está nascendo naquela época tem a sua razão de ser para o seu processo evolutivo. Antes era um tamanquinho que você levava, e apanhava mesmo, não tinha como. Era um processo que nós passamos. Com o decorrer do tempo, porque a educação ela não é estática, a educação ela é contínua, ela vai evoluindo de acordo com as épocas de qualquer lugar no mundo e qualquer lugar no universo. E Jesus veio trazer isso. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nos mostrou o processo de educação sem violência. Ou eu estou falando alguma besteira? Para que nós possamos acompanhar a evolução de uma educação primária, prima, o início da educação, que é Deus, em toda a sua sabedoria, nos trazendo um amor. Nós somos simples e ignorantes. E está aí, Fernanda, boa noite, Fernanda. Muita paz também, gratidão a você. Então, Marcos, para que nós possamos compreender como é vasta essa educação na infância. Olha que eu fui no Cristo, fui nos nossos pais, a nossa educação, porque está tudo isso inserido no processo de reparação e resgate de que esse espírito vai passar naquele determinado momento da época
em que ele precisa passar na sua infância para o seu apogeu, da sua educação. É verdade, Ronaldo. Nós temos que compreender, aí a Fernanda está lhe parabenizando aí pelas suas colocações. E nós temos que entender que tanto a educação quanto o ser humano, eles estão inseridos num contexto cultural, social e histórico, sempre interligados. E claro que o processo educacional, ele sofre as interferências da época, do meio, da história, dos conceitos que se tem sobre a vida daquela época. Então, nada disso pode ser descartado. Você lembrou aí dos hippies da década de 1960, e eles surgiram basicamente para contestar as regras e gritar pela liberdade, mas quando eles gritaram pela liberdade e começaram a construir um modo de vida, automaticamente eles constituíram regras, que é sempre assim, não tem jeito, né? E educaram seus filhos dentro daquele contexto. Mas tudo evolui, como você também colocou, a educação vai evoluindo dentro disso, a visão que nós temos. Agora, o que não muda nunca é que todos nós somos almas imortais, ou espíritos reencarnados. E sabemos, com o Espiritismo, que trazemos as nossas conquistas, as nossas virtudes, os nossos vícios das existências passadas, os aprendizados que fizemos também no mundo espiritual, e aí nos preparamos para esta encarnação, onde deveríamos cumprir algumas coisas, que nem sempre estão claras para nós, mas que vão acontecendo com o passar do tempo. E todos nós devemos agradecer muito aos nossos pais, primeiro porque permitiram a nossa reencarnação. Então, essa primeira gratidão que temos que ter com eles. Segundo, que bem ou mal, como você também colocou, não importa como nos educaram, que valores passaram para nós, que exemplos nos deram, mas eles tentaram fazer a educação do jeito que eles entendiam que fosse o melhor. Tenho aqui um exemplo aqui da minha sogra, e a nossa Alvanira aí, dando o seu olá, o seu boa noite para você também. E eu lembro aqui da minha sogra. Minha sogra era do interior de Minas Gerais, da roça, mineira da roça, que teve que batalhar muito, lutar muito, aquela filharada toda, até que chegou com o esposo aqui no Rio de Janeiro para fazer a vida, em situação de dificuldade, e com aquela filharada, irmã com outra filharada, eu não sei o que, aquela coisa toda, e você fica imaginando, 9 filhos, né, mais os agregados. Então, ela, que praticamente não tinha frequentado escola, acho que ela fez só o antigo curso primário, então o que ela fazia para controlar os filhos, fazer com que eles fossem na escola, aprendessem e para se tornarem pessoas boas? Ela batia. E batia para valer, segundo as histórias que me contam. Mas ela conversava comigo, né, depois, já mais idosa, e ela falava que era o que ela sabia fazer. Ela sabia fazer. E ela achava que tinha encaminhado para o bem os 9 filhos. Tá? Muito bem, então nós não estamos aqui para condenar. Nós temos que entender, né, que eles vêm de uma cultura, muitas vezes ignoram mesmo todo esse processo educacional exatamente como deve ser feito, mas fazem tudo com muito amor. Claro que hoje nós compreendemos que não há necessidade mais disso, que esse não é o melhor caminho, mas alertamos que se temos que amar as crianças, nós temos que dar os limites. Nós temos que saber utilizar também a paciência. Mas quando nós falamos em paciência, tem que ter paciência com o seu filho. Nós não estamos querendo dizer, tudo bem, eu vou sentar aqui na cadeira e vou assistir ele destruir a sala, mas eu vou ter toda a paciência do mundo e não vou dar nenhum grito. Não é nada disso. Você não pode sentar no sofá e ficar assistindo seu filho destruir a casa. Você não está entendendo o que é essa paciência. Paciência é saber repetir o mesmo ensino várias vezes,
cobrar o limite várias e várias vezes. Mas agora, tem que fazer isso com firmeza. Uma coisa que os pais e também os professores têm que entender, que na infância é quando nós temos que exercer autoridade moral. Agora, para exercer autoridade moral, nós precisamos dialogar, precisamos distribuir responsabilidades para eles, óbvio, no nível da infância em que eles se encontram, é claro. E, acima de tudo, aí, Ronaldo, agora que pega, né? Nós precisamos dar bons exemplos. Não é? Dar bons exemplos na infância é primordial. Mesmo que eles venham na adolescência a fazer questionamentos, que é natural quando você atinge a adolescência, mas estará gravado na mente dele, no coração dele, os esforços que o pai e a mãe fizeram para dar bons exemplos Perfeito. a eles. Isso é o amor em ação. É a semente lançada. A semente está... Semente lançada, não. Eu vou me corrigir. A semente está ali. Nós somos a semente. Esse desenvolvimento, o crescimento da semente, que é o adubo que colocamos, que são os limites, que é a água do amor, que são justamente as ações que vamos ter, o reconhecer como pai e mãe os erros que possivelmente venhamos a fazer também, a ter com eles. Eu sempre estou falando isso. Moral é a regra do bem proceder uns com os outros, e a educação é a via de mão dupla. Se errei, com exemplo eu mostro ao meu filho que eu errei. E isso aí engrandece muito. Eu tenho exemplo disso com meus filhos. Errei, estou errado. Não era para fazer. Tá, acabei xingando, não era para ter xingado. E aí? Então, nós precisamos compreender, de fato, em que situação da educação eu estou vivenciando aquele momento. Problemas, às vezes, financeiros, que parece que não, mas acarreta. Como você falou da sua sogra, não é fácil. Imagino que ela não passou em sua vida. Não se trata de uma justificativa. Não se trata de uma justificativa. Será que eu, Ronaldo, Marcos, no lugar dela, na época dela, faríamos igual? Talvez até pior. Igual ninguém faz. Pior, e lembrando, né, Ronaldo? Com 9 filhos e agregados. Olha só. Todo dia. Olha só. Não é fácil. Se um educador com 40 em sala de aula já é difícil, então, mas não é impossível. Há caminhos, não há receita de bolo, mas os caminhos possíveis. Lembrando que amor é regra. O amor é energia. Sim, sim, pode, não pode, ou não pode, explicando por quê. O diálogo das razões, dos porquês. A fase da autoafirmação, que já começa entre os 13, 14, 15, já começa aquela autoafirmação. Todos nós passamos por isso. Quando nós, e um dos erros está aí, quando nós nos esquecemos que nós fomos crianças e adolescentes, aí já começa o grande erro do processo de pai e mãe da educação dos filhos. É verdade, Ronaldo. Quero destacar aqui um texto que é de minha autoria, está no meu livro Pais, Eduquem Seus Filhos, que fala justamente dessa questão de utilizar o amor na educação. O texto é o seguinte, ele é meio poético e bastante profundo. Educar é amar, mas é também orientar. É descobrir as potencialidades individuais. É facilitar o processo de aprendizagem. É também estimular descobertas. Educar é sempre se educar. É saborear o conhecimento, é seduzir para a sabedoria, é voar como se fosse um pássaro. Educar é revelar a alma, é transformar-se e transformar o ensino, é dar bons exemplos, é cultivar virtudes, é sempre acreditar. Educar é olhar para frente, é sonhar todos os dias, é sentir o olhar de uma criança, é se encantar com sorrisos. Educar é sempre olhar pela janela, é maravilhar-se com a natureza, é encantar-se com a singularidade das pessoas, é gostar do que faz. Educar é
é tanta coisa que palavras não revelam. É o sentir do coração. É antes, durante e sempre amar. Esse aí o texto está no meu livro Pais, Eduquem Seus Filhos, para encerrarmos aqui os nossos comentários sobre a questão do amor, mas nós vamos ter aí as perguntas, tem coisas para explorar ainda dentro desse nosso tema da educação na infância. Tavares, que está aí na técnica, quais são as divulgações que nós temos hoje aí? Ou não temos? Ah, já tem pergunta, olha aí, Ronaldo. Então vamos começar com as perguntas, vamos embora. Sempre presente. Como orientar os avós no momento em que interferem na educação das crianças? Onde na casa da vovó tudo pode. Excelente pergunta, muito boa pergunta, porque esse é um contexto atual. Muitos pais precisam dos avós para cuidar dos seus filhos, portanto, os seus netos. E olha, Fernando, acontece muito isso mesmo, né? Na casa do vovô e da vovó, pode tudo. Pois é, os pais precisam... Aliás, antes de... Fala. Marcos, só um detalhe. E os pais ainda falam assim, mas engraçado, quando nós estávamos, quando era criança, vocês não faziam isso. Pois é, né? Olha só, os pais... Vamos começar aqui, olha. Os pais precisam fazer o seguinte, tá? Antes de conceber um filho, antes de ter um filho, ora, se você trabalha e o outro também trabalha, é óbvio que vai precisar de ajuda. Claro que a ajuda mais imediata são os avós, tanto os paternos quanto os maternos. Então, qual é a primeira coisa que esses pais, ou melhor dizendo, que esses futuros pais devem fazer? Sentar com os avós, que serão os futuros educadores da criança, para estabelecer os parâmetros. O que se quer, o que não se quer, o que se gostaria, justamente para evitar que, vindo a criança caia no colo dos avós, sem que tivesse nenhum diálogo, nenhum tipo de orientação e de acordo, né, de combinados, e começa a dar esse choque. E aí vem aquela famosa cena em casa, né? Bom, quando finalmente os filhos dormem, ó, vem cá, tem que conversar com você. Olha, assim não está dando. Ah, mas não está dando o quê, meu querido? Não, seus pais. Ah, seus pais deixam ele fazer tudo. Assim não é possível. Não sei. E aí começa essa discussão, mas porque não está havendo diálogo. Se não houve o diálogo antes, se não houver os combinados antes, é a hora de fazer. Tem que sentar e conversar. Conversar com delicadeza, obviamente. Tem que entender que os avós não são os pais. É diferente você lidar com seus filhos na infância e você lidar com seus netos que também estão na infância. É diferente. Tá? Então tem que haver muito diálogo. Assim como nós na educação com as crianças temos que fazer os combinados, entre nós adultos tem que fazer os combinados também. E não simplesmente começar a brigar e depois começar a fazer uma dança. Não, só tem um jeito, tá? A partir de segunda-feira eles ficam com os meus pais, não ficam mais com os seus. Olha que problema isso. Mas será que os seus pais vão educar melhor? Será que é assim? Arrancar a criança do colo de determinado avô, avó, para jogar para outro? A criança é um ser humano. É um espírito reencarnado, tem sentimento. Então, não é assim que se faz. Então, nós podemos minimizar esses problemas com bastante amor, com bastante diálogo, fazendo os combinados entre as partes. Agora, entendendo que os avós não são os pais. Os avós têm os seus hábitos também, que você não pode exigir que eles mudem tudo da vida deles. Então, tem que haver também as devidas concessões. Havendo esse diálogo, as coisas vão minimizar e aí, com certeza, vai estabelecer paz nesse relacionamento para a melhor educação dessa criança. Vai minimizar bastante a situação. Não vai dizer que vai ter um melhoramento rápido, que é um processo. Sim. Mas vai minimizar, vai minimizar. Outra pergunta. Fernanda, é muito perigoso quando os pais deixam os filhos tomarem as decisões que só cabem a eles.
Será um adulto egocêntrico, onde só ele estará certo em tomar decisões? Boa pergunta, Marcos. Fernando, bem aquele exemplo que eu dei aqui do Cortella, né, com aquela família do restaurante. É muito perigoso, sim. E você tem que saber dialogar com a criança e mostrar, olha, vem cá, né? Quantos anos você tem? Tá? E olha só, então você não conhece todas as coisas. Há limites para você decidir o que você quer. Para a criança, por exemplo, né, que está na casa dos avós, né, dorme na casa dos avós de sábado para domingo e fica com os avós. Aí os pais chegam para pegar a criança, né, vão lá almoçar todo mundo junto, agora vamos embora. Ó, final da tarde. É natural que a criança, na infância, pequena, ela comece a dizer que quer ficar com os avós. É natural, porque os avós têm muito amor com ela, bem, isso é natural. Mas aí você tem que lembrar, se for o caso, olha, você já ficou de ontem para hoje aqui na casa dos seus avós, tá? E amanhã tem escola, tá? Então você não pode dormir aqui, isso não é negociável. Tá? Você pediu para passar uma noite com seus avós, nós deixamos, tá? Você passou a noite, você brincou, você conviveu com eles, mas agora tem que voltar para casa conosco. Porque algumas coisas podem ser negociáveis, mas outras não. E ela tem que entender que não adianta fazer pirraça, não adianta choramingar, bater pé. Né? Não, meu velho, não é negociável. Tá? E essa decisão não lhe compete, não cabe a você. Se você se comportar, aí amanhã eu deixo você ir, tá? Se você se comportar. Não, o comportamento faz parte do processo. Se comportar naquele momento e continuar, é uma troca, não estamos fazendo barganha. Se você passar de ano, você viu, Marcos? Meu filho, Marcos, se você passar de ano, vou te dar uma bicicleta, tá bom? Mas eu quero um computador, pai. Não, computador, pai, por favor, eu quero um computador. Depende das suas notas. Se você tirar 9, 10, aí eu te dou o computador. Até o celular, se você quiser. Mas eu quero ver suas notas realmente muito ali, acentuadas de 9 a 10, por favor. Ô, pai, a média na escola para passar é 5. O senhor está exigindo demais. A média, mas a sua nota tem que ser essa, senão você não vai ganhar o computador e não vai ganhar o celular. Isso é educação. Por isso que eu falo na escola. Por isso que eu falo na escola que meu pai é um monstro. Nós estamos aqui dramatizando, né? Fazendo um pequeno teatro, mas para mostrar, né? Não é barganha. O Ronaldo está com toda a razão. Gente, educar não é barganhar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tem que ter a firmeza e não deixar que a criança fique escolhendo tudo que ela quer. Ó. Perfeito. É isso, educação é um processo, não adianta você querer barganhar, isso não existe, pelo amor de Deus. Educação é educação. O quadro Fernanda, de novo, o quadro é mais comum porque a mulher passou a adquirir direitos, como trabalhar fora, por exemplo. Antes ela tinha que arcar com a educação. Sim, concordo, Fernando, mas é uma via de mão dupla, é pai e mãe, não importa aí se a mulher está trabalhando ou não, eu não concordo. Sabe? Eu acho que a mulher tem que ficar em casa mesmo, não tem que trabalhar, não, porque, afinal de contas, quem tem que cuidar da educação, viu, Fernando? Quem tem que cuidar da educação é a mulher, o homem precisa trabalhar. Ou não, Marcos? Eu estou errado? Ô, Ronaldo, Ronaldo, eu vou lhe recomendar você assistir pelo Web Rádio Estação da Luz um programa chamado Espiritismo e Educação, e que, baseado no Espiritismo, mostra que os direitos do homem e da mulher são iguais. Já passou essa época, Ronaldo, que a mulher só tem que ficar em casa e cuidar dos filhos. Aliás, você tem que parar com essa mania, todo dia, de colocar lá na geladeira todas as tarefas que a sua esposa tem que fazer. Para com isso, Ronaldo, tá? Gente, isso aqui é brincadeira, tá? Ronaldo não faz isso, não. Mas é isso, tá? Mas, realmente, nós estamos num novo contexto social. E hoje, realmente, a mulher trabalha. Ela tem esse direito. Mais do que nunca, tem que haver diálogo entre o casal. O casal precisa se acertar de como vai fazer a educação do filho. E o homem tem que saber ter uma participação doméstica maior. Tá?
E olha, no diálogo vai se encontrar a melhor divisão de tarefas, o como melhor fazer. Agora, mesmo que se precise dos avós, vamos lembrar, é nosso filho. Então você vai sair do trabalho, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai passar na casa dos avós para pegar seu filho ou seus filhos, tá? E não é ir para casa, tomar banho, relaxar e não sei o quê, tá? E depois 10 da noite vai lá buscar os filhos. Não é isso não é assim que se faz. E fim de semana você vai priorizar ficar com seus filhos, passear com os seus filhos, porque a educação, prioritariamente, tem que ser feita pelos pais. Não é para ficar sendo delegada para os avós ou tios, ou seja lá quem for, ok? E uma coisa importante, Marcos, eu queria dialogar com você, que eu tomei uma decisão, mas antes eu queria dialogar com você, diante da decisão que eu tomei, sim, mas eu queria ter esse diálogo, sim, com você diante da decisão que eu já tomei. Agora um pouquinho. Mas, Ronaldo, como é que você quer fazer um diálogo comigo se você já decidiu? Ué, mas não é diálogo? O diálogo não é assim? Não. Não, para dialogar você tem que vir aberto. Pois não? Mas é o que mais tá vemos, né, Marcos? Não é? É verdade, o que mais acontece. É a falta do diálogo e às vezes são diálogos com imposições. Olha, para outra pergunta, Rosângela. Quando se trata de filho muito rebelde, o que fazer além de bater e castigar para ele obedecer? Já falamos sobre isso, mas vamos lá. Rosângela, primeiro, pare de bater e castigar, tá? Você não educa o filho rebelde, muito rebelde, como você está colocando, com violência. A violência tende a fazer o filho mais rebelde ainda, porque ele começa a desafiar a sua autoridade. E a autoridade moral não é sinônimo de força física, não é sinônimo de super castigos, nada disso. É aquela coisa de você encarar e mostrar que, opa, aqui não. Eu vou lembrar aqui um exemplo que é contado pelo Isamitiba, que foi um grande educador brasileiro, e o Isami conta que ele estava de férias nos Estados Unidos, na Disneylândia, com a sua esposa e seus filhos, e ele estava na fila de um... E ele conta que na frente deles tinha um casal e um garoto, que devia ter volta dos seus 8 anos, uma coisa assim. E o garoto não parava quieto. E o garoto mexia em tudo. E o garoto corria. E os pais só falavam, filho, fica aqui. Filho, você está incomodando. Filho, vem para cá. Filho, deixa isso daí aí. E o garoto continuava a aprontar. E o Isami estava atrás, né? E olhando a cena, né? E vendo assim, bem, vai ter uma hora que esse garoto vai vir aqui, né? Ele vai acabar apontando alguma coisa aqui onde nós estamos. E não deu outra. O garoto veio assim, e o Isamitiba conta o seguinte, ele era um educador, né? Esse, quando o garoto veio assim, que ameaçou, né, que vinha lá para a nossa área, onde nós estávamos, eu cruzei os braços, dei uma olhada firme para ele, né, olho no olho, e dei a entender a ele, meu filho, é o seguinte, o espaço é meu e minha família. Se você quer arriscar de colocar seu pé aqui no meu espaço, o problema é seu. E ele disse que o garoto olhou para ele, deu aquela olhada, assim, recuou e foi para outro espaço. Mas é isso que falta para muitos pais. Eu apenas mostrei minha autoridade. Ó, você quer vir para cá para bagunçar? Eu acho que você vai se dar mal aqui. Você escolhe, você decide. Eu acho melhor você ficar aí com seus pais, ok? Agora, os pais não podem ficar parados no seu lugar e ficar assim, meu filho, não mexe aí. Ele já derrubou e quebrou, né? O filho, vem para cá. Ele corre lá, o filho... Porque isso demonstra que, na verdade, esses pais não têm autoridade. Então, se você quer educar o seu filho rebelde, desafiador,
tenha autoridade moral. Coloque-se na frente dele. Coloque-se na frente. Vem cá, o que foi que nós já conversamos? Qual é o problema? O que está pegando? Está todo bravo, nervoso, socando. Por quê? Eu não estou entendendo. Tá? Fazendo isso, você sabe qual é a consequência, porque nós já conversamos. Aí vem os famosos combinados. Não preciso falar duas vezes. Eu preciso falar duas vezes? Não preciso falar duas vezes. Ok? Vai ficar com rebeldia mesmo assim? Ok. Você ia perder o direito a uma coisa. Agora perdeu o direito a duas coisas. Ah, tá com mais rebeldia? Perdeu o direito a três coisas agora. E não venha dizer que eu estou lhe castigando. Eu não castigo. Você apenas assume as consequências da sua rebeldia. E olha, eu vou fazer isso quantas vezes tiver que fazer. Tá ok? É a mesma aquela coisa, né, Ronaldo? Ah, tá na hora de comer. Vamos, está na mesa. Fica lá, né? Rodando pela casa. Ó, já chamei, vem comer. E ele fica rodando pela casa. Ó, a comida está esfriando. E ele está rodando pela casa. Aí você, o que faz? Pega o prato e o talher e vai atrás dele e fica rodando a casa para dar comida para ele. Não, ele está mandando em você. Diga, olha, vem cá, já chamei. Não chama a segunda vez, senta. Aí ele vai espernear, ele vai fazer de tudo. Olha, o problema é seu, porque o tempo está passando, a comida está esfriando, fria vai ficar, tá? E se você realmente não comer, você vai ficar com fome. E não pense que você vai ter um sanduíche, que você vai ter biscoito aí depois. Não, olha o relógio. Tá vendo? O ponteiro chegar só lá naquele número, é quando você vai comer de novo. Então o problema é seu, tá? Agora, eu quero que você entenda o seguinte: terei toda a paciência do mundo para pegá-lo e colocá-lo aqui quantas vezes for necessário, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe e estou promovendo a sua educação. Aí você está mostrando a sua autoridade moral e um dia ele vai acabar entendendo isso. Perfeito, Marcos. Próxima pergunta. Melissa, São Paulo. Tenho duas filhas que não param de brigar entre si. Não conseguem se entender. O que eu devo fazer para que haja paz entre elas? Bom, esse é um caso realmente que acontece muito entre irmãos, no caso aqui, entre irmãs. Bom, primeiramente, lembremos que esses espíritos podem estar trazendo diferenças do passado, tá? Essa é uma questão. Segundo, é natural que o maior, né, o de mais idade, tenha ciúmes do menor. Isso é natural. E se há uma diferença de idade um pouco maior, por exemplo, 3 ou 4 anos de diferença, é natural que os gostos, até das brincadeiras, sejam completamente diferentes. Enquanto a menor quer ela brincar com bonecas, a maior quer fazer contar a história, porque já está mais no nível dela. Então, essas coisas acontecem realmente. O que você tem que fazer? Tem que sentar entre elas e conversar muito. E mostrar que a união, a fraternidade, uma ajudar a outra é muito melhor. Distribui as tarefas. Olha, você vai assumir isso, você pode fazer. Ah, mas eu também quero fazer o que ela vai fazer. Calma, você até poderá, mas primeiro você tem que cumprir com a sua tarefa. Se você cumprir com a sua tarefa, você pode ajudá-la. E que, quem sabe depois a gente troca as tarefas, nós vamos trocar, tá? E olha só, eu sei, você disse que o brinquedo é seu. De fato, ele é seu, mas vocês não são irmãs. Se vocês são irmãs, o que é que irmãos fazem? Emprestam, brincam juntos, tá? Ah, mas acontece que eu quero primeiro. Não tem problema. Então você brinca primeiro com o seu brinquedo e depois você passa para ela. E você vem cá. Olha só, o brinquedo, na verdade, é dela. E ela pegou agora para brincar. Por exemplo, um cavalinho, né? Vai brincar com o cavalinho, com o carrinho. Então você vai deixar ela brincar primeiro. Ela vai rodar aqui o quintal, o terraço, a laje, né? E depois vai ser a sua vez. E é assim que tem que se ir trabalhando e dialogando para que elas consigam, então, paulatinamente, ter um entendimento
melhor e cada vez maior. E lembrando, Marcos, que essa educação, como nós estamos Aham. comentando aqui, esse processo que aconteceu, Melissa, às vezes já vem lá de um processo anterior. Como o Marcos colocou, a Sim. criança às vezes quer você, não, dá logo o brinquedo da sua irmã. Opa, já foi um grande passo para que ela continue mais à frente a criar esses problemas até de violência. Porque você acabou, para não se estressar, não, dá o brinquedo da sua irmã e acabou. Opa, deu força, justamente aquilo que precisa ser educado em relação a uma das filhas ou às duas, no caso, a ambas. Olha aí, mais uma pergunta. Fernanda, então, como as informações estão acessíveis a qualquer pessoa, crianças e adolescentes também, como reagir diante de uma ameaça? Por exemplo, se me bater, vou chamar o conselho tutelar, policial, a polícia. Pois é. Bom, para começo de conversa, né? Tem que selecionar essas informações junto com os filhos. Os pais não podem abandonar os filhos junto à internet ou à TV e deixá-los durante horas ficar navegando, vendo de tudo, assistindo vídeos. É preciso sentar com eles, mostrar o que é bom, o que não é tão bom, o que é útil, o que não é tão útil, para que eles sejam também seletivos com o passar do tempo e entendam o que vai fazer bem para eles e o que não vai fazer bem. Então, olha, isso é um perigo, soltar as crianças nesse universo do conhecimento. Porque realmente, Fernanda, está muito fácil adquirir conhecimento. Mas quais conhecimentos eles estão adquirindo? Em quais fontes? Então, os pais, é a competência dos pais vigiar, manter uma vigilância, mas uma vigilância com diálogo. E nada de fazer essas ameaças. Porque ele começa a conhecer, ele sabe que, na verdade, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela internet, ele vai lá ler isso daí, ele sabe disso. Então, portanto, ele sabe que você não pode sentar a mão nele, como se diz, porque ele chama lá, ele faz uma denúncia para o conselho tutelar, e ele tem todo o direito de fazer isso. E violência não educa. Jamais dar um tapa, jamais fazer esse tipo de ameaça. Ora, como o conhecimento é livre de ser adquirido, o que nós vamos fazer é começar a disciplinar os nossos filhos desde cedo, para que tenham os horários para navegar na internet, para assistir a televisão, para jogar o game, e você acompanhar. E se você não puder acompanhar ali direto, mas na sequência sentar junto, bom, o que foi que você viu? Você navegou por onde? O que você aprendeu? Ah, você viu o site tal, aquele que eu indiquei para você. Porque os filhos precisam entender, perceber que os pais, nessa vigilância, os pais querem o bem deles. Não estão vigiando porque são carrascos. Não é isso, não. Está vigiando para o bem dele, orientando. E se fizerem isso, as ameaças não terão razão de ser, nem castigos, e muito menos ele de ameaçar, que vai fazer isso ou aquilo conosco. Agora, o espírito pode trazer a tendência da violência. Ele pode ser um desafeto do passado. Então, aí é um desafio maior, e esse desafio será vencido com muito amor, paciência, oração, evangelho no lar, o tempo todo. O Divaldo Franco conta a história de uma criança lá na Mansão do Caminho que era extremamente violenta e arrumava de qualquer coisa para transformar em faca e dizia e para tentar atingir alguém, inclusive o próprio Divaldo. Essa criança deu muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça na Mansão do Caminho, mas ficou lá e chegou à sua maioridade, 18 anos. E aí ela ia para o mundo, né, porque a Mansão do Caminho, né, não pode mais segurar a criança quando ela chega aos 18 anos. Então ele chamou o rapaz e disse assim, olha, meu filho, você agora vai para a vida, né? Então, eu quero que você faça o seguinte, você tem uma tendência violenta enorme, não sei o que você vai fazer aí por aí agora, mas quero combinar o seguinte, se você quiser matar alguém,
você volta aqui para a mansão do caminho e primeiro me mata. E ele disse que o rapaz só ficou olhando para ele. Né? Falei, sabe por quê? Porque eu lutei com você. Quanto tempo aqui? 15 anos aqui dentro. E eu não consegui lhe corrigir. Então eu sou um educador fracassado. Então você vem primeiro aqui, me mata, depois você vai lá e mata o outro. Ok, meu filho? E o rapaz foi embora. Os anos passaram. Divaldo Franco recebendo uma homenagem na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, em São Paulo, depois de uma palestra. E aí o vereador disse a ele, olha, seu Divaldo, nós temos um artista plástico aqui da nossa cidade, que, aliás, ele já está com renome internacional. Nós pedimos a ele que fizesse uma obra de arte do senhor, e ele resolveu fazer um retrato, e ele está aqui hoje, ele está aqui em Guarulhos. Ele veio da Europa, e é ele mesmo que vai lhe entregar o quadro. Aí o rapaz foi lá, entrou, aquela coisa, Divaldo recebeu o quadro, ficou todo feliz, agradeceu, e o artista plástico olhou para ele assim, o senhor não está me reconhecendo? E o Divaldo olhou assim para ele e falou, olha, não, sinceramente não, aliás, eu até peço desculpa, porque eu nem me conhecia como artista, né? Mas não me reconheço, não. Ah, mas eu devo a minha vida ao senhor. Ué, a mim? Mas por que você deve a sua vida a mim? Lembra do fulano? Ah, claro que eu lembro dele. Sou eu. Aí o Divaldo disse que olhou, falou assim, é você? Não é, mas não, você está muito diferente. Ah, hoje eu sou um artista plástico, né, tenho renome internacional, mas sou eu sim, tio. Mas como é que você ainda está vivo? Ah, eu fui preso mais de uma vez, sabia? E tentei matar, sim, tentei. Tinha uma raiva dentro de mim, mas todas as vezes que eu ia partir para cima de alguém, eu lembrava daquele combinado, que primeiro tinha que voltar para Salvador e lhe matar. Aí eu pensava assim, não, eu não posso matar o tio Divaldo não dá para matar. Aí eu me controlava. E assim eu fui aprendendo, me desenvolvi, encontrei as artes plásticas, bom, e aí veio essa história toda minha aí. Então, tio Divaldo, devo a minha vida a você. Ah, o senhor não é um educador fracassado, muito pelo contrário, tá? É que demorei, tá, para entender tudo que o senhor fez para mim. E aí eles se abraçaram e a vida continuou para os dois. Esse é o caminho. Muito bom. Próxima pergunta. Tiago Lúcio. Um abraço, Tiago. Qual será o mistério de antigamente? Onde se tinha pais que davam grandes pisas nos filhos, e na grande maioria, estes sempre davam para pessoas de bem. Por amor, por temor, terás que respeitar. Pessoas de bem. É muito interessante. O que escrevi não é afirmação minha, irmãos. É para ajudar na dinâmica. Não, mas, Tiago, bem colocado. Foi bem isso aí. Nós já comentamos aqui, é isso mesmo. Verdade. Nós fizemos um comentário aqui já. Bom, parte do mistério está no temor, é verdade. Tá? Parte do mistério realmente está no temor, porque existia muito isso na época. Eu lembro do meu avô, uma certa vez numa festa de família, e hoje não adianta olhar para mim e não me procurar, porque não vai encontrar. Mas naquela época eu tinha os cabelos pelos ombros, Ronaldo, a nossa época ali, né? E eu estava junto com o meu irmão, o maior, e os primos, todos nós éramos cabeludos, aquela coisa toda. Ele chegou para nós, ele que era de outra época, né? Ele chegou para nós assim, ei, vocês com esses cabelos, não sei o quê. E nós começamos a brincar com ele, para dizer que era moda, que era assim mesmo, não sei o quê. E aí ele mudou o tom da voz, olhou mais sério para nós. Ele era industrial, né? Ele tinha uma indústria metalúrgica. E aí ele falou, ó, se vocês não forem para o barbeiro cortar esse cabelo e ficarem decentes, eu vou passar vocês na máquina de corte aqui da empresa. Mas ele falou já ameaçando, sabe? Porque ele não se conformava com aqueles cabeludos da família. Né? Mas nós tínhamos que entender. E nós entendemos, né? Tá bom, tá tudo bem e tal, saímos de lado e tal. Vai que, né, ele resolve realmente ligar lá a máquina de corte, né? Mas nós temos que entender. Então havia também esse temor, mas havia realmente um respeito maior. Essa que é a verdade. Olha a Fernanda fazendo mais uma pergunta, Ronaldo.
Fernando, é pena que o tempo é escasso, mas vamos lá. O que vocês acham da lei da palmada? Lei da palmada? Mas não tem essa lei, não, né? Pelo contrário, né? É proibido bater nas crianças. Né? À luz da doutrina espírita e da pedagogia, Fernando, não existe etapa pedagógica, palmada pedagógica é violência. Tá? Então, nós temos que evitar totalmente isso. Nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de violência física ou mesmo psicológica com as nossas crianças, e isso é defendido já pela lei brasileira também. Tá? Olha aí, Ronaldo, estamos chegando ao final, né? Sim. Aí os livros. Pode fazer Quem quiser, então, quem quiser conhecer os meus livros, pode adquirir na Amazon. Estão aí os livros digitais, mas também os livros impressos. Também estão na Amazon, que é www.amazon.com.br. Estão aí todos disponíveis. Bom, acho que não temos mais tempo, né, Ronaldo? Acabou. O tempo não para. Olha aí, Marcos, ante os novos tempos. Esse é o novo programa que está no ar, não aqui pela Estação da Luz, está no ar pelo canal do Orientação Espírita no YouTube. Vai ao ar toda quarta-feira, às 7 da noite. Todo mundo convidado aí para assistir. Muito bem. Bem, chegamos ao final. Que Jesus os abençoe. Gratidão a Fernanda, ao nosso amigo, todos vocês que estiveram conosco, nos dando a eterna. O Tiago também, o que escrevi não é afirmação mesmo, é para ajudar, sim, com certeza. Muita paz. Que Alvira também, boa noite. Alvanira, boa noite também. Muita paz. Uma semana de muita luz e saúde. Que Jesus os abençoe e gratidão pelo carinho de sempre. Nós agradecemos a todos que participaram do nosso Espiritismo e Educação. Agradecemos aos bons espíritos que nos ampararam, nos intuíram neste programa. Não dá para falar de tudo, não dá para responder tudo, mas estamos aqui toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, e nós vamos desenvolvendo os temas e tentando atender a todas as questões, a tudo que vem surgindo. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos, paz em todos os corações. Até a próxima segunda, em mais um Espiritismo e Educação.